Oi, pessoal, bom dia. Como é que os senhores estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos tratar com os senhores de um assunto muito importante do direito administrativo 2, que é a questão envolvendo os serviços públicos. Nós vamos ver que os serviços públicos são atividades típicas prestadas pelo Estado. Nós vamos ver que o Estado, quando ele passa a existir, quando ele se forma, um dos primeiros serviços públicos que ele começa a prestar para a população é o serviço público de segurança, para depois ele ir se aprimorando e prestando outras atividades de interesse da comunidade a qual ele pertence. E nós vamos ver também na data de hoje que esses serviços públicos, eles podem ser prestados de forma direta pelo Estado ou de forma indireta, através das concessões ou das permissões de serviços públicos. Então, antes de nós adentrarmos, propriamente dito, o assunto respeitante aos serviços públicos, nós temos que definir esse instituto. Concordam comigo? Eu trago hoje para os senhores uma definição que é dada pelo professor Alexandre Maza, onde ele diz o seguinte, olha, o serviço público é toda atividade material ampliativa definida pela lei ou pela Constituição como um dever estatal, consistente no oferecimento de utilidades e comodidades ensejadoras de benefícios particularizados a cada usuário, sendo prestada pelo Estado ou por seus delegados e submetido predominantemente aos princípios e normas de direito público. Então, esta é a definição trazida pelo nosso querido professor Alexandre Maza. E agora, nós vamos estudar cada uma destas expressões que ele traz em sua definição. Primeira coisa, ele diz que o serviço público é uma atividade material, ou seja, o serviço público é uma atividade prestada no plano concreto, certo? Portanto, as atividades intelectuais e as atividades normativas, ela não entra nesse conceito de serviço público. Porque digo para os senhores, o serviço público é uma tarefa prestada no campo concreto, certo? E ele diz mais ainda, o serviço público é toda atividade material ampliativa. Ela amplia quando ela é posta no mundo jurídico, ela não vai restringir direitos dos usuários. Na verdade, o serviço público ele é ampliativo a partir do momento que, quando ele é realizado, ele vai trazer, senhores, uma série de comodidades, confortos e benefícios para o seu usuário, certo? Portanto, o serviço público, em regra, ele é sempre prestado a favor dos usuários e nunca contra eles. Então, ao ampliar, ele vai trazer comodidades aos administrados. E aí vem uma outra expressão que ele usa também na sua definição, que é a seguinte, que a atividade de serviço público ela é definida por lei
ou pela Constituição. Ela é definida pela lei ou pela Constituição como um dever legal. Então nós vamos ver que pouco importa se a atividade prestada ela é essencial ou não para a comunidade dos administrados. O que vai definir aquilo como uma atividade estatal, como um serviço público, é o que diz a lei ou a Constituição. Se é essencial ou não, pouco importa. O que vai definir, o que vai considerar aquilo um serviço público, é o que diz a lei, ou mesmo o legislador constituinte. Outra expressão que está nessa definição do nosso querido Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: prestada pelo Estado ou por seus delegados. O que significa isso? Que o serviço público ele pode ser prestado diretamente pelo Estado ou de forma indireta por uma pessoa jurídica própria, um ente administrativo, ou por uma pessoa jurídica própria, ou seja, um ente administrativo descentralizado. Certo? A outra expressão diz o seguinte, que o serviço público ele é submetido predominantemente aos princípios e normas do direito público. O que significa isso? Que a prestação desse serviço público para a população de um modo geral, as normas que regerão a sua aplicação são as normas do direito, são as normas e os princípios do direito administrativo. Só que eles não são aplicados na sua inteireza, porque ele pode sofrer restrições das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, recapitulando, as normas que regerão a aplicação desse princípio público para a comunidade são as normas de direito, as normas e os princípios de direito administrativo, derrogados parcialmente pelos ditames preconizados pelo famoso Código de Defesa do Consumidor. Portanto, se você, administrado, sofrer uma lesão ou um prejuízo num direito seu, em virtude de um serviço público que foi prestado, você poderá alegar em seu favor o Código de Defesa do Consumidor, bem como as normas e os princípios de direito administrativo. Certo? Tranquilo até aqui? Então vamos continuar o estudo desses serviços públicos. E para continuar o estudo desses serviços públicos, nós precisamos falar para os senhores sobre os princípios aplicáveis a esses serviços. Nós vamos ver que existem três grandes princípios que regem a aplicação desses serviços públicos para a comunidade, que é o princípio da adequação, o princípio da obrigatoriedade e o princípio da igualdade. Adequação. Quando que um serviço público ele é prestado de forma adequada? Nós vamos ver que esse princípio da adequação ele diz o seguinte: um serviço público adequado é aquele prestado de acordo com os mandamentos legais e de acordo com as normas contratuais. Então, se o serviço prestado ele está em conformidade com o que manda a lei e que o que manda o contrato, no caso das concessões, o que acontece? Esse serviço público é considerado um serviço público adequado. Mas se nós formos ver, esse princípio da adequação, ele traz dentro de si uma série de subprincípios que são aplicáveis também aos serviços públicos. Estes subprincípios, que eu vou dizer para os senhores, são aqueles que encontram-se dispostos no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8.987/95, que é a Lei Geral das Concessões. E ela vai fazer menção a uma série de subprincípios, que são
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subprincípios. O primeiro deles é o princípio da regularidade, subprincípio, né, da regularidade. O que significa isso? Que o serviço público ele tem que ser prestado sem atrasos ou intermitências. Ou seja, a grosso modo, quando você vai pegar um ônibus urbano, e tem a plaquinha lá dos horários, significa que o ônibus ele tem que estar naquele horário lá, nas várias passagens dela. 8, 9, 10, todos esses horários, eles têm que ser observados de uma forma rígida, certo? O ônibus não pode que chegar às 8, em regra, ele não pode chegar às 9h30. O ônibus que está marcado para chegar às 11, ele não pode chegar à 12h30, certo? Por quê? Porque o serviço público ele não pode ser prestado de forma atrasada. Ele tem que ser prestado de forma regular. Segundo, subprincípio da continuidade. O que significa isso? Que a prestação do serviço público ele não pode sofrer interrupções abruptas. O serviço público não pode parar. Então, às vezes, você fica sem luz na sua casa, né? Mas são questões esporádicas, 1, 2 horas para fazer algum reparo na rede elétrica e depois volta. Mas não pode ficar, por exemplo, você sem 3 dias sem luz, 4 dias sem água. Por quê? Porque fere esse princípio da continuidade, que diz que o serviço público não pode parar. O outro é o princípio da eficiência, que nós já estudamos bastante. Ou seja, o serviço público, quando prestado, ele tem que trazer resultados positivos para a coletividade. Outro princípio é o princípio da segurança. O que significa isso? Que o serviço público, quando prestado, ele não pode, em hipótese alguma, trazer risco à integridade física dos usuários do serviço. Outro princípio é o princípio da atualidade. O que significa esse princípio da atualidade? Que o serviço público, quando prestado, ele tem que estar sendo utilizado na sua aplicação a técnica mais apurada vigente àquela época. Certo? Então, à medida que a técnica e a ciência vai evoluindo, esta evolução ela tem que ser incorporada no dia a dia da prestação desse serviço público. Então, hoje, por exemplo, esse princípio também da atualidade, ele proíbe aquilo que nós chamamos do retrocesso da técnica. Então, eu não posso utilizar na prestação de serviço público uma técnica que já está obsoleta, que já está, inclusive, sendo atacada pela moderna ciência. Então, por exemplo, você que pega transporte público, você vai ter que ir do quê? Ou de caminhão, ou de ônibus, né? Ou então pelos trólebus, ou de metrô. Você não vai poder mais voltar num serviço público existente à época antiga, por exemplo, que eram as charretes. Você pode até usar quando você for numa estância turística para passear de charrete. Mas no dia a dia do serviço público, isso não volta mais a acontecer. Por quê? Porque há uma proibição do retrocesso na técnica, em razão desse princípio da atualidade. Outro princípio, da generalidade. O que significa isso? Que o serviço público, quando posto no mundo jurídico, ele tem que atingir a todas as pessoas de uma forma genérica. Eu não posso visar uns em detrimento de outros. Outro subprincípio é o da cortesia. O que significa isso? Que o agente público, prestador do serviço público, ele deve prestar os seus serviços públicos no contato do dia a dia com as pessoas de forma polida e educada. E o outro e último subprincípio é o subprincípio da modicidade da tarifa. O que significa isso? Que o valor das tarifas, quando prestadas, elas têm que ter valor módico, valor baixo, de tal forma que ele não impacte sobremaneira nas receitas dos trabalhadores. Certo? Então, esses são todos os subprincípios que encontram-se agregados a esse princípio da adequação que eu disse para os senhores. O outro princípio
é o princípio da obrigatoriedade. O que significa esse princípio da obrigatoriedade? Significa que o Estado ele tem a obrigação, ele tem o dever de prestar os serviços públicos para a comunidade. Então não fica na sua livre discricionariedade prestar ou não determinado serviço. Até porque nós, cidadãos, pagamos os impostos. E esses impostos, eles têm que ser revertidos em comodidades para a população. E dentro dessas comodidades, obrigatoriamente entram os serviços públicos. Por isso, o Estado, de uma certa forma, ele tem a obrigação de prestar serviços públicos que tragam conforto e comodidades para a população. Certo? Tranquilo? Outro princípio importante, e o terceiro que nós vamos falar, é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, aliado a essa ideia de serviço público, significa que o serviço público, quando prestado, ele tem que ser prestado de forma igualitária para toda a população, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela de determinada religião ou não. Portanto, o serviço público ele não pode fazer distinção de caráter pessoal quando ele é prestado para a população de um modo geral. Tranquilo? Estão conseguindo pegar a ideia geral, senhores, destes serviços públicos? Então agora nós vamos falar para os senhores da forma, da maneira em que esses serviços públicos eles são prestados perante a população. Nós vamos ver que quanto à forma de prestação, os serviços públicos eles podem ser prestados de forma direta ou de forma indireta. Prestados de forma direta é quando ele é posto no mundo de forma direta pelo Estado, certo? Aqui nós vamos ver que nessa prestação direta ela pode ser feita pessoalmente pelo Estado, certo? Ou prestada diretamente pelo Estado, mas com o auxílio de particulares. Um exemplo de prestação direta do serviço de forma pessoal pelo Estado é as famosas varrições de rua. Então essas pessoas que nós encontramos aí pelas manhãs, quando a gente sai para trabalhar, eles estão varrendo ruas, esse é um serviço público prestado diretamente pelo Estado, certo? Por um órgão público estatal. Já a outra forma de prestação direta, como disse para os senhores, é aquela com auxílio de particulares. Nesse caso, o serviço ele é prestado diretamente pelo Estado, mas ele é auxiliado por uma empresa que é selecionada por particulares. Um exemplo que nós temos na doutrina é a coleta de lixo, feita por empresas terceirizadas. Esses caminhões de lixo que passam aí na sua rua, no final da tarde, geralmente é um serviço direto, prestado pelo Estado, mas ele tem a colaboração e o auxílio de uma empresa privada que foi selecionada através de uma licitação. Certo? Está dando para os senhores entenderem? E se nós formos ver, estes serviços prestados de forma direta, eles são pagos também por nós, usuários. E o pagamento é feito através de uma taxa. Taxa é a forma de pagamento. Tá, daqui a pouquinho eu explico para os senhores o que é isso. Como disse para os senhores, no que diz respeito às formas de prestação, tem a prestação direta e a indireta. A prestação indireta, a própria nome já disse, é aquele que é prestado de forma não direta por um órgão público. E ele pode ser prestado por duas formas distintas. A prestação indireta pode ser por outorga ou por delegação. Aqui, no caso da outorga, o que acontece? Eu vou criar uma pessoa jurídica distinta, com CNPJ próprio, com direitos e obrigações próprios perante a comunidade. Isso, senhores, o que acontece quando esse serviço é prestado por outorga? Eu vou transferir para essa empresa que foi criada,
de forma autônoma, não só a execução do serviço, como a sua própria, o que, senhores? A sua própria titularidade. Então, essa pessoa jurídica distinta, a administração pública direta vai transferir para ela a titularidade e o exercício desse serviço público. Esses entes descentralizados que são criados para prestar esses serviços públicos descentralizados, geralmente, senhores, eles são criados através de uma lei específica. Ou seja, uma lei específica que vem ao mundo jurídico para criar essas pessoas jurídicas. Que no caso são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, um exemplo, a USP. A USP, se nós formos ver, a Universidade de São Paulo, ela é o que, senhores? Ela é uma autarquia. Ela é uma autarquia que presta serviços públicos no campo universitário para as pessoas. A ela foi transferido a execução desse serviço, bem como a titularidade. Ela é a dona do serviço. Isso é o que, senhores? É uma prestação de serviços por outorga. Por exemplo, eu posso criar também a questão envolvendo o levar para as pessoas a água potável e a questão envolvendo os esgotos, saneamento básico. Eu posso criar uma pessoa jurídica própria e transferir esse serviço, né, de fornecer água potável para a população e saneamento básico. Você paga por isso, por esse serviço da água? Você paga através do quê, senhores? Através de uma taxa. E geralmente essa pessoa jurídica que vai prestar esse serviço por outorga, ele é o que, senhores? Uma pessoa jurídica própria, com as obrigações próprias, e vai prestar esse serviço para a comunidade. E como é que você vai remunerar? Através do pagamento de uma taxa. Tranquilo? E a outra forma de prestação indireta, senhores, é aquela por delegação. Aqui o que acontece na delegação? Que geralmente é feita através de uma concessão de serviço público ou através de uma permissão. A titularidade do serviço vai continuar nas mãos do particular, do Estado. Ele só vai transferir para essa concessionária ou para essa permissionária o exercício da atividade por um determinado tempo. Abre-se a licitação, a empresa vence e ela vai fazer um contrato com a administração pública direta. E na realização desse contrato, o que vai acontecer, senhores? Eu vou transferir a execução do serviço por um tempo certo e determinado. Terminada a execução desse serviço pelo tempo certo e determinado, esta execução, o exercício, retorna para as mãos do Estado. Então, me dá um exemplo dessa prestação indireta de um serviço público por delegação. Essas concessionárias de rodovia. Essas concessionárias, o que acontece? Elas têm um contrato com a administração pública. Para elas foi transportada o que, senhores? O exercício dessa atividade de manter a pavimentação asfáltica. Em razão disso, ela vai receber uma remuneração que é paga nos pedágios por nós, usuários desse serviço público. E o que é importante os senhores saberem? Que esta remuneração feita às concessionárias ou às permissionárias de serviços públicos, eles têm um nome técnico de tarifa. Tarifa ou preço público. Então, retornando. O serviço público ele pode ser prestado de duas formas, de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, pode ser pessoalmente pelo Estado ou prestado diretamente pelo Estado com o auxílio de particulares. Já na prestação indireta, ela pode ser prestada por outorga ou por delegação. Na outorga, eu vou transferir o exercício da atividade e a titularidade para uma pessoa jurídica própria descentralizada que eu crio, que pode ser uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação pública, certo? Essa é a prestação indireta por outorga. Na por delegação, o que acontece? Transfiro só o exercício da atividade, mas o dono continua sendo o Estado. As formas em que eu transfiro isso, geralmente, é através de uma licitação,
E quem vai prestar esse serviço diretamente para nós usuários será uma concessionária ou uma permissionária de serviço público. Está dando para os senhores entenderem? Diferença. Como é que eu remunero a prestação direta? Através do pagamento de uma taxa. E as prestações indiretas por outorga ou por delegação? Nós vamos ver que a remuneração paga pelo usuário é através de tarifa ou preço público. E aí, professor, você vai me perguntar, tá, mas qual que é a diferença entre taxa paga diretamente ao órgão que presta o serviço e o preço público ou a tarifa que é paga a concessionário ou a permissionário? A diferença é muito simples. Nós vamos ver que a taxa ela tem uma natureza tributária, enquanto que a tarifa, o preço público, ela não possui essa natureza tributária. Nós vamos ver que a taxa ela é sempre paga pelo usuário na prestação de um serviço direto, enquanto que a tarifa ela é feita diretamente por um serviço público prestado por uma concessão ou uma permissão. As taxas, como é que elas são majoradas? Como é que é aumentado o valor dela? Nós vamos dizer que a taxa ela sempre é majorada através de uma lei. Então, por exemplo, a varrição, o serviço de varrição de rua, por exemplo. Se você tivesse que pagar diretamente para a administração pública, ela só poderia ser aumentada o seu valor se houvesse uma lei nesse sentido. Já a tarifa, o preço público, para que eu aumente o valor dela nas taxas, nas praças de pedágio, por exemplo, basta um ato administrativo permitindo isso, não precisa de uma lei. De repente, um decreto dizendo que hoje a tarifa do ônibus passa de 2.800 para 3.500, não precisa de uma lei. E toda vez que eu for, por exemplo, majorar uma taxa, eu tenho que obedecer aquilo que a gente chama de o princípio da anterioridade tributária, porque a taxa ela tem essa natureza de tributo. O que significa isso? De acordo com o princípio da anterioridade tributária, se eu crio um tributo no ano de 2020, ele só pode ser cobrado em 2021. Isso é o princípio da anterioridade tributária. E o objetivo dele, senhores, é o seguinte, é informar aos usuários para que ele readeque o seu orçamento para que ele possa pagar aquela taxa e, como é que chama? Não faltar no seu orçamento. É isso. Isso é anterioridade tributária. Vou criar um tributo e para criar esse tributo eu tenho que avisar anteriormente com um ano de antecedência para que esse usuário do serviço ele readeque a sua receita, né, para estar pagando aquele tributo de uma forma mais cara, ou seja, aquela taxa de uma forma mais cara. Já a tarifa, o preço público que a gente paga por um serviço fornecido por outorga ou por delegação, ele não precisa obedecer essa anterioridade tributária. Ou seja, hoje, 2020, daqui um mês, eles podem falar assim, olha, vou aumentar o valor da tarifa que não está compensando. Vai lá e aumenta, certo? Sem obedecer essa anterioridade tributária. Então, no mês seguinte, você já está pagando mais pelo serviço de, como é que chama? De pedágio. Deu para os senhores entenderem? Então, o que a gente tem que guardar aqui? Prestação direta, a remuneração é feita através de taxa, que tem toda o que, senhores? Uma natureza tributária, que se for modificado o seu valor para mais, eu tenho que observar esse princípio da anterioridade tributária. Já a remuneração feita, paga pelo usuário, pelos serviços públicos prestados de forma indireta, na verdade não é uma taxa que você paga, é uma tarifa, um preço público, que pode ser modificado o seu valor sem a observância desse princípio da anterioridade. E por quê? Porque ele não possui essa natureza tributária. Certo? Deu para os senhores entenderem? Espero ter sido claro acerca da explicação destes serviços públicos. E agora eu desejo para os senhores aí um bom dia
dia, porque eu estou começando a dar aula pela manhã, que você tenha um dia bastante produtivo aí e calmo, tá? Um abraço e fiquem com Deus!